Olá, pessoas, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Olha Cast Agro, nessa segunda temporada, trazendo muitas informações para você. Eu quero agradecer de antemão os nossos parceiros, ao Complexo Jurídico Agro, um escritório de advocacia que defende os interesses do produtor rural aí diante da justiça. Quero agradecer também a TRR PetroRio, que trabalha com diesel, lubrificantes e também abastecimento de geradores, e a EcoPower, que vai aí já levar para sua propriedade, para sua fazenda, para sua casa, para sua empresa, energia limpa. Quer dizer, é economia no seu bolso. Nesse episódio, gente, eu vou falar sobre um assunto que me chamou atenção há muitos anos atrás e que tem muito mais novidade acontecendo, que é a produção de tomate cereja. A gente recebe aqui hoje o Victor Marques Vidal, que é engenheiro agrícola pela UEG. Ele também é doutor em Ciências Agrárias e Agronomia, né? Ele é pesquisador do Programa Nacional de Pós-Doutorado do IF Goiano, campus Rio Verde, e é empreendedor da empresa tomateira. É simplesmente aquela pessoa que sabe tudo de tomate cereja aqui em Rio Verde, não, Victor? Muito bom receber você aqui, viu? Eu que agradeço, agradeço muito pelo convite, né? Essa oportunidade que tem para a gente estar mostrando aí o trabalho. Eu falei que você sabe tudo de tomate cereja, de cultivo, mas tem quanto tempo já existe essa pesquisa, que vocês estão pesquisando isso, hein, Victor? Dentro da pesquisa, eu já venho trabalhando com tomate há uns 6 anos, né? Somente com pesquisa, né? Em pequena escala. Já pesquisei com o tomate no Instituto Federal do Norte de Minas, onde eu lecionei há um tempo atrás, aqui no IF Goiano também. E agora na empresa, né, a gente trabalha com pesquisa também. Antes da gente falar propriamente da pesquisa que vocês têm desenvolvido, eu queria entender como é que funciona um pouco do cultivo do tomate cereja, né? Que às vezes as pessoas não têm muita ideia de como funciona, porque é uma cultura que não é muito simples, não é, Victor? Então, o cultivo de tomate em ambiente controlado, ele exige a utilização de algumas tecnologias. E essas tecnologias, elas são utilizadas para que o produtor tenha um produto de melhor qualidade. E também ele vai ter uma maior produtividade, porque em um ambiente controlado você consegue controlar os fatores climáticos, você consegue controlar a irrigação. Então, sobre o cultivo que você perguntou, ele é numa estufa, é isso? Sim, é uma estufa. A empresa ela tem o objetivo, o objetivo principal, né, antes da gente construir essa empresa, é de desenvolver um pacote tecnológico para a produção de tomate, visando a sustentabilidade. A sustentabilidade econômica, a social e a ambiental. Então a gente consegue desenvolver um sistema de cultivo que consegue contribuir com os 3 tripés da sustentabilidade. O cultivo em ambiente protegido é muito importante porque a gente consegue economizar, né? Pensando na parte econômica, a gente consegue economizar com aplicação de defensivo, por exemplo, que é um dos custos maiores que tem uma produção agrícola. Os defensivos. Então, automaticamente, a gente consegue viabilizar e aí trabalhar um produto, né, de maior qualidade. E para você ter esse produto de maior qualidade, como é que você faz? Eu sei que alguns compram mudas em outros lugares. No caso de vocês desenvolveram essa mudinha ou não? Ela também ela vem de fora? A gente produz as mudas. Produz as mudas. Sim. Interessante. A gente compra a semente. E aí a gente tem o lugar lá, né, específico para produção de muda, com um sistema de irrigação automatizado.
E aí, depois que a gente produz as mudas, a gente passa para os vasos, que é um sistema de cultivo em vaso. Isso, o sistema de cultivo em vaso. E esse pé de tomate, ele leva quanto tempo, primeiro, para produzir? E depois que ele começa a produzir, qual é o tempo de vida útil dele, se é assim que eu posso falar, né? De ciclo de produção? Sim. A partir do momento da semeadura, ele vai para os vasos depois de um mês, né? Depois que tem a muda, aproximadamente um mês ele já vai ser transplantado para os vasos. Uhum. E aí nos vasos ele vai ficar, depende da variedade, né? A gente testa também variedades, mas em média vai ficar 3 a 4 meses até entrar no sistema reprodutivo. E aí quando ele entra no sistema reprodutivo, ele fica ainda mais uns 4, 5 meses produzindo. É igual eu te falei, né? Vai depender da variedade. Tem variedade que ela leva um tempo maior de reprodução, de produção de tomate. Uhum. O tomate que a gente testa, que está testando hoje, é um tomate de crescimento indeterminado. Então ele vai produzir, ele vai sempre produzir. Quando ele chega naquele momento que a gente identifica que o custo de insumo, o custo para manter aquela produção, ela não compensa mais pela questão da baixa produtividade, aí já está na hora de eliminar as plantas e já entrar com outras novas. E isso, em geral, leva quanto tempo? Quantas safras, se é assim que eu posso falar, um pé de tomate consegue produzir? O tempo de vida do tomate é aproximadamente 10 meses. 10 meses? Isso, aí tem que tirar as plantas e trocar elas. E lá na estufa de vocês, por exemplo, quantos pés de tomate vocês estão trabalhando? A gente trabalha de forma escalonada. Então, a gente já vai para a segunda leva de produção. A primeira leva a gente entrou com 1.000 plantas. E aí a gente viu que estava um pouco puxado pela questão de manejo. Você fala a quantidade de pés na estufa? E estava puxado porque tinha muita planta. E o manejo do tomate ele não é tão fácil. Ele é trabalhoso. E aí a gente, depois que terminou essa primeira leva, a gente entrou com 500. Pra gente conduzir, pra gente fechar o manejo, né? Aprimorar todo o manejo daquelas 500 plantas. Aí atualmente a gente tem essas 500 plantas que estão produzindo. E aí a gente já tem outras plantas que já estão crescendo já nos vasos pra gente ter produto o ano inteiro. Então essa é uma ideia. É uma estratégia de mercado interessante porque a gente pode fazer um contrato com um cliente com mais precisão, porque o cliente quer o fornecimento adequado. Então ele precisa de tomate, ele vende tomate. Então essa regularização de fornecimento, isso aí é uma estratégia de mercado que a gente utiliza, escalonando as plantas. No total, a nossa estrutura, né, a nossa primeira estrutura, a gente nomeou ela de Pérola, é a primeira, ela tem capacidade para 2.000 plantas. Então, podem expandir muito mais ainda, assim que julgarem que tem espaço, né, que conseguem fazer o manejo. Sim, com certeza. A partir do momento que a gente validar, a gente tem uma estimativa de produção, tem uma estimativa de venda, mas a gente está no processo de validação. A gente precisa analisar que aquela estimativa que a gente fez lá na elaboração do projeto, você está batendo agora. E o que a gente vai precisar melhorar e tal. Validando essa parte, a gente já pensa em aumentar, sim, o número de plantas. E ainda falando no manejo, Victor, como é que é a coleta? Ela é manual? O tomatinho ainda amarelo, porque ele vai amadurecer, vai ficar mais vermelhinho depois. E tem essa questão também do gosto, né? Parece que tem alguns estados que preferem tomate, uma corzinha diferente da outra. Como é que é isso? Pensando que o nosso mercado ainda é local, a gente está fazendo uma colheita bem selecionada para o cliente. A gente já faz a colheita do tomate já num ponto mais maduro possível. Porque a gente faz colheita toda semana, então um tomate que está laranjado essa semana, por exemplo, na outra semana ele vai estar vermelho, ele vai estar melhor para a gente entregar. Então a gente está pensando em fazer essa comercialização de tomate selecionado. O tomate que sofre algum dano físico ou
como por exemplo uma rachadura, né? Quando ele passa do tempo de colheita. Esses tomates, o tomate que está pequeno demais, a gente está fazendo uma seleção para agregar na qualidade de fornecimento do tomate. E esses 500 pés que vocês estão lá agora, por exemplo, na estufa, eles têm produzido quantos quilos? A gente fala em mês ou em semana? A média recomendada pela empresa que fornece a semente para a gente é de 5 quilos por planta. Então, a gente ainda tem mais uns 2 meses de colheita. E vocês estão conseguindo nessa média? Sim, na média a gente está conseguindo, sim. Tem alguns problemas que a gente já verificou que vai melhorar para os próximos ciclos, né? Que assim diminuiu um pouco, jogou um pouco para baixo a produtividade. Mas a gente está conseguindo, sim. Agora, a gente falou um pouco do cultivo, do manejo. Eu queria entender como é que funciona essa pesquisa, né, inicial, que deu início à própria empresa Tomateiro, né? Conta pra gente como é que essa pesquisa surgiu no IF, como é que é essa questão também dos próprios financiamentos do governo federal. A ideia, eu tinha essa ideia de produzir hortaliça há muito tempo. E aí, então, com o desenvolvimento de algumas pesquisas bem anteriores, eu gostei de trabalhar com tomate. Então, assim, foi o que me atraiu. E também quando eu fui pesquisar os preços, né, e custo, e a tecnologia que é empregada, me atraiu mais ainda. E aí eu tenho um sócio na empresa. Ele foi uma pessoa fundamental também, porque as ideias se encaixaram, porque ele também já tinha essa mesma mentalidade de produzir hortaliça. Então, a gente se encontrou no IF Goiano, e no laboratório de hidráulica e irrigação, e a gente conversou. Mas ele não é pesquisador de lá, não? Ele é agrônomo. Ele estudou no IF Goiano. A gente encontrou lá porque a gente estava trabalhando junto, inclusive em um sistema de aquaponia que trabalha com hortaliça também. Então a gente, né, se encontrou e decidimos, né, começar. Então a ideia surgiu do IF Goiano, a empresa também surgiu do IF Goiano, porque a gente conseguiu aprovar o projeto no edital do programa Centelha. O programa Centelha, ele tem o objetivo de subsidiar as startups, a ajudar a construir a empresa e a conduzir também. Então, o programa Centelha, ele tem um subsídio para aportar, né, o recurso e a gente conseguir construir. Porque a pessoa, quando pensa em criar uma startup, mesmo que ela tenha ideia inovadora, mesmo que a ideia ela é escalável, ela é flexível, mas o que falta? O dinheiro. Sim. Né? Então o governo federal ele tá ajudando muito nessa questão de ajudar as empresas, né, no sistema de produção agropecuária, que é o que eu estou vendo. E aí, então, a partir do programa Centelha, a gente conseguiu aprovar, conseguiu o recurso e aí iniciou. O programa Centelha, ele é limitado na questão de uso do recurso. O Centelha, ele só libera o recurso para você comprar material de construção, o custeio, e aí, no caso, a gente precisava da estrutura física, né? Que é a infraestrutura, que é o que o Centelha não aporta. Sim. E aí, então, a gente teve que fazer um financiamento. A gente fez um financiamento no Sicredi, de Santo Antônio da Barra, né? Interessante. E aí a gente conseguiu comprar a estrutura, a casa de vegetação. Né? E aí você falou duas coisas super interessantes, né? Uma que é a questão do financiamento do governo federal, porque às vezes o próprio produtor pensa que isso é muito burocrático, e de fato é.
mas ainda assim é possível, e às vezes por pensar que é burocrático, esquece essas verbas que estão ali, né, Victor? E a outra é o financiamento de empresas privadas. Primeiro fala pra gente a respeito dessa não busca incessante, né, talvez do pequeno produtor, também da agricultura familiar por esses recursos do governo federal, e depois como acessar esses bancos privados. Então, o governo federal, ele subsidia tanto em edital, diretamente do governo federal, igual o do programa Centelha, né, que eu já mencionei, e ele também faz o subsídio em alguns programas que estão instalados dentro dos bancos, dentro das cooperativas. Tem o programa Pronaf, tem o Pronamp, tem vários programas que fica bom do produtor conseguir esse recurso, porque tem o subsídio lá do Banco Central, do governo federal. Então, o governo federal, ele ajuda muito nisso aí. Com relação às características que impedem um pouco a busca do produtor a esses recursos, é o que você mencionou, né? A questão da burocracia. Eu recomendo que a gente pense que não existe uma burocracia, que existe um sistema que a gente tem que seguir para estar tudo documentado, para a gente conseguir no final o prêmio, né? Dizer assim, entre aspas, né? Um prêmio que é o recurso que você vai começar o seu empreendimento. Eu recomendo para os produtores buscarem esse tipo de recurso. Se não tem tempo, terceiriza o serviço, mas não deixe de buscar, porque é um recurso que vai tornar um empreendimento mais viável. Sim. E tá disponível também, né, Victor? E tá disponível. E aí, uma outra parte são os bancos privados, né, também com esses financiamentos. O caminho é esse também, de terceirizar, talvez fazer um projeto de viabilidade econômica? Exatamente. O financiamento, a gente conseguiu pelo Sicredi, a gente tinha ideia, né, do que a gente queria, já tinha feito o orçamento das coisas, e aí a gente levou para uma empresa terceirizada, ela fez o projeto, encaminhou pro banco, e aí a partir disso a gente conseguiu a liberação do crédito. Você que vive muito tempo já nesse universo agrícola, rural, né? Você percebe que não só os grandes, porque os grandes têm condições de fazer isso, mas o pequeno ele tem se atentado também, Victor, para essa questão de aproveitar melhor a tecnologia, deixar às vezes o caderninho de lado, ir para uma planilha no computador, aproveitar mais esses recursos? Eu vejo, assim, de forma geral, a grande maioria da sociedade, ela tem um impedimento da tecnologia, que eu acredito que é uma coisa que é enraizada, uma cultura. Infelizmente. Infelizmente. Então a gente tem que quebrar isso aí, né? A cultura é interessante, né? Tem coisas que a gente tem que é legal, né, da gente usar, mas a tecnologia a gente não tem que travar, né? Então, como você mesmo mencionou, o grande produtor, ele tem condição. Se ele tem condição, ele vai aplicar alguma tecnologia, mesmo que se ele tem medo de aplicar uma tecnologia, é porque ele não analisou direito. Porque se ele fizer um planejamento certo, falar assim, eu vou aplicar tantos reais nessa tecnologia, quanto que essa tecnologia vai me trazer de retorno? Se ele buscar essas informações, ele vai ficar com menos medo. Se ele tem menos medo, ele vai ter mais coragem. E se tendo mais coragem, ele vai em frente. Vocês devem ver muito isso lá no IF com os alunos, né, que são filhos de pequenos produtores, de médio aí, que leva talvez uma ideia, uma informação para a família e recebe talvez uma negativa, né? Com certeza, isso acontece muito mesmo. Inclusive, assim, de experiência própria já aconteceu comigo. Um aluno ou um amigo mesmo que é filho de produtor, eu converso com ele pega e fala pro pai, o pai simplesmente não acata, porque essa cultura tá dominando. Então, essa parte da cultura eu acho que tem que ser melhorada. Não pode nada. E aí, falando em tecnologia, conta pra gente qual é a tecnologia que vocês têm desenvolvido para aumentar o potencial de
Qual que é o nome agora? Licopeno. Licopeno no tomate. Isso. Como que é isso? Qual é o benefício que isso vai trazer para a sociedade, assim, de uma maneira geral? Então, os projetos que a gente aprovou até hoje foi graças ao licopeno. E o licopeno é a ideia principal, é a inovação. A startup ela é caracterizada em startup quando ela tem uma ideia inovadora. Certo. Então a gente conseguiu, né, enquadrar na questão do desenvolvimento do pacote tecnológico para aumentar o teor de licopeno no tomate. O licopeno ele é uma propriedade antioxidante. Ele é um carotenoide. Qual que é a função dele? A função dele no nosso organismo é ajudar as células. Ele ajuda as células a combater os radicais livres do organismo. E esses radicais livres é o que iria surgir ali um câncer. Então, o licopeno é uma propriedade que trabalha para que não aconteça esse tipo de problema, né, no nosso organismo. Então, a nossa ideia, pensando na questão de social, né, que é a parte de melhorar a qualidade do produto, ela está em função de todos os nutrientes e também focado no teor de licopeno. Então, as nossas pesquisas elas são voltadas para aumentar o teor do licopeno no tomate in natura, e quando a gente desidratar ele, que a gente não tenha uma perda dessa propriedade. Que é um segundo passo que vocês vão fazer com essa produção de vocês, né? Com essa pesquisa de vocês, que é comercializar ele desidratado. Sim, o nosso segundo passo agora é comercializar o desidratado, porque a gente já tem dados, a gente já tem artigo publicado em periódico internacional sobre essas características, né? E o nosso passo agora é comercializar o desidratado. E pelo que vocês têm feito, eu posso falar de teor? O teor dele in natura se mantém no desidratado? É o mesmo? Quando o produto ele sofre um processo de alta temperatura, a tendência da propriedade do licopeno é diminuir, reduzir. Então, a pesquisa na pós-colheita, ela é voltada para identificar uma temperatura e um tempo adequado de desidratação para que tenha a menor redução do teor de licopeno. Interessante. E tá longe isso daí? Me fala, como é que tá essa pesquisa para já comercializar isso? Então, a gente já identificou já a temperatura, a gente também já testou alguns temperos, né? Já fez o teste sensorial com algumas pessoas. Então, a gente já conseguiu os ingredientes, agora tá faltando só aprimorar a parte industrial. A nossa parte industrial, ela ainda tá engatinhando, né? A gente conseguiu um lugar apropriado para fazer o processamento, só que a gente precisa investir, o próximo passo é o investimento na indústria, né? E aí, assim, a gente vai conseguir. Porque não é viável ficar desidratando tomate no fogão de casa. Então, a gente está pensando em comercialização. Então, esse é o próximo passo. E aí você falou da questão da qualidade, né? Uma característica do tomate de vocês é a fertilização, que utiliza biológicos. Conta pra gente como é que foi esse início, quais foram os testes feitos. Quando a gente iniciou o cultivo dentro da nossa casa de vegetação, a gente teve alguns problemas com insetos. A gente já tinha ideia do que poderia acontecer, só que a teoria, ela te ajuda, ela te auxilia, mas ali na prática que você vai entender mesmo, que talvez tenha um problema que você não imaginou. Então, ali na prática, a gente teve esse tipo de problema. A gente chegou a testar alguns produtos biológicos, só que aí a falta de conhecimento, a falta desse nível tecnológico biológico, a gente teve que utilizar alguns defensivos agrícolas. Defensivo
para combater esses insetos, né, no início. Agora a gente já consegue controlar esses insetos. A gente teve problema com traça, trips e a mosca branca. E aí, então agora atualmente a gente já utiliza armadilha para capturar mariposa e outras técnicas para combater esses insetos. E com isso, né, contribuindo com um alimento mais saudável, né, digamos assim. A gente tem visto quase que uma procura muito grande, né, Victor? Uma demanda mercadológica por produtos assim. Você acredita, de novo, já há quanto tempo aí navegando nisso, né, que isso vai aumentar a ponto de que os valores não sejam tão significativos assim, em algumas culturas? Eu falo na produção mesmo. Na produção de tomate ou de forma geral? De tomate. De tomate? Uhum. A procura de tomate no Brasil ela é muito grande. Nossa. A gente tem muita produção, mas também tem muita importação de tomate. O povo gosta mesmo, né? Gosta muito. Tanto que a gente produz, a gente vende muito rápido. A gente já tem alguns clientes aqui em Rio Verde, tem clientes em Santo Antônio da Barra. E é o que eu tô te falando, né? A gente tá validando. Então a gente não tá podendo ir atrás de muito cliente, porque senão falta produto. Né? Mas com relação à escalabilidade, né? Local, regional e nacional é muito alta. Então a gente pode pensar em aumentar muito mais esse nosso sistema de produção, que a gente vai ter cliente. Show! A gente está caminhando já para o fim, Victor. Quero te pedir para você deixar aí as informações assim. Quem quer começar a produzir tomate cereja? Qual é o primeiro passo? Não vai pro Google, né? O Google é interessante, né? Interessante. Olha, de forma geral, não pensando só em produção de tomate, mas pensando em empreendimento. Sim. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é trabalhar a inteligência emocional. Menina. Certo? Porque sem inteligência emocional você não vai conseguir desenvolver nada. Essas são minhas recomendações, né? E o próximo passo é procurar capacitação de empresa. Porque não adianta nada você saber a técnica de produção se você não sabe o que é um empreendimento de forma geral. Porque tudo que a gente comentou aqui está dentro do empreendimento. A pesquisa, a produção, né, a tecnologia de produção, a venda, o marketing. Então, é uma área que eu estou fascinado, estou gostando muito de estudar essa parte de empresa, porque envolve tudo isso que a gente vem trabalhando. Então, essa é a minha recomendação. Porque na capacitação você vai ter mais ideias sobre captação de recursos, né, onde ir, quem procurar. E outra questão que eu acho muito importante, que é a equipe. Que está dentro do empreendimento também, do empreendedorismo. A equipe, você tem que ter uma equipe. Você sozinho você não consegue desenvolver nada. Você tem que ter uma equipe para cada setor. Então, depois dessa questão e dessa capacitação e tudo mais, já tem que vir pensando nas cabeças-chave que você vai colocar ali dentro. Por exemplo, na questão do tomate, da produção de tomate. A gente tem uma cabeça, que é o Vitor, né, meu sócio. Ele trabalha a parte de gestão. Ele é um excelente agrônomo que faz a parte do manejo, né? O manejo biológico, a parte de fertilidade. Eu já sou da parte da engenharia agrícola, que trabalho com a parte de automação do sistema de fertirrigação, automação da climatização, e tem uma pessoa do marketing também. Né? E então a minha recomendação é essa aí, trabalhar bastante a equipe também. E você conta com muitos parceiros, né? Você até quer agradecer alguns parceiros, né? Sim, quero. Quero agradecer em especial aos meus pais, aos pais do Vitor também, que a
A nossa estufa é lá dentro da fazenda dele, Fazenda Barra. Quero agradecer muito o seu Maurício por isso. E também quero agradecer a minha esposa, o Enia. Charazona. Assim, meu braço direito, ela me auxilia muito, né? Tanto com decisões, com algumas decisões da empresa, ela me ajuda. E quero agradecer todas as empresas e instituições que estão colaborando com o nosso projeto, que é o Programa Centelha, o IF Goiano, Campus Rio Verde, a FAPEG e a FINEP, que são órgãos de investimento, né, do recurso, o Sicredi, pelo financiamento, e a Prefeitura de Santo Antônio da Barra também, agradeço. Inclusive, hoje é aniversário de Santo Antônio da Barra, já quero aproveitar para parabenizar a cidade. Que inclusive eu ganhei também, né, um presente. Eu ganhei um presente hoje, que é estar aqui com você. Oh, beleza. Foi um presente. Muito obrigado. E quero falar onde é que tem aqui o tomate da gente. Sim, vamos deixar aí. Pessoal, eu vou mostrar já aqui, porque ele trouxe pra gente, mas depois eu vou experimentar, viu? Depois eu vou experimentar e vou te falar como consumidora sobre o sabor, viu, Victor? Tá bom, eu sou daquelas que sou apaixonada em tomate cereja. Quero ver. Sempre mesmo. Que é outra coisa importante, que é o feedback do cliente. A gente tem que ter isso aí para melhorar o produto. E o pessoal que quiser encontrar, tá onde? Empório Central Frutas, que é o próximo ao Espelho d'Água, no Parque Buritis. Frutaria do Povo, Rua Dário Alves de Paiva. Descontão Supermercado, Jardim Mondali. Então esses são os lugares que a gente está entregando aqui em Rio Verde. Tá dado o recado, então. E eu me despeço agradecendo mais uma vez aos nossos parceiros, ao Complexo Jurídico Agro, um escritório de advocacia aqui de Rio Verde, mas que atende a região toda e também algumas pessoas aí no país, viu? Defende sempre os interesses do produtor diante da justiça. Quero agradecer a EcoPower e também a TRR PetroRio. Você já sabe, continue sempre conosco num próximo episódio, já ativa aí o sininho, também compartilha esse vídeo aí com outras pessoas, para que eles possam ter informações tão interessantes como essas, né, que nós compartilhamos aqui hoje. Te espero no próximo episódio.